irmãos e irmãs, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos congregamos sobre o dinamismo da fé sobre a intercessão paternal de São José, esposo de Maria, interpelarmos mais uma vez a nossa fé ao redor da Palavra de Deus. Amados e amadas, a vós, paz e bem da parte de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso irmão, e do Espírito Santo na comunhão e na fraternidade do amor. Amados e amadas, São José, esposo exemplar, um dos homens mais justos do Antigo Testamento. São José, membro da família de Nazaré, vem agora, sobre a sua intercessão, nos ajudar a meditarmos, contemplarmos e refletirmos a Palavra de Deus em nossa vida. Amados e amadas, já estamos vivendo o primeiro domingo do tempo litúrgico da Quaresma, este tempo de preparação para a Páscoa. E o Evangelho de hoje é proclamado segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se tu ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, você adorará o Senhor seu Deus, e somente a Ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, a palavra de Deus hoje
neste primeiro domingo da Quaresma, vai nos introduzindo neste tempo penitencial que é o tempo da Quaresma. Na abertura deste tempo, na quarta-feira de cinzas, Jesus apresentou para nós que este tempo penitencial, ele é concretamente realizado em nossa vida pelos 3 pilares, ou seja, pela oração, pela esmola e pelo jejum. São essas as 3 práticas espirituais, exercícios espirituais que nós devemos viver neste tempo para que possamos fazer a nossa preparação para a Páscoa do Senhor. Hoje, no Evangelho, Jesus é levado ao deserto. Olha só, amados e amadas, a pedagogia, né? Quer dizer, depois que nós somos batizados, é o que aconteceu com Jesus, quando ele partiu do Rio Jordão, que ele ficou durante 40 dias e 40 noites em intensa oração e jejum. E depois que ele saiu deste exercício espiritual, deste grande retiro, que é o tempo quaresmal, ele foi levado ao diabo, às tentações na sua vida. E hoje ele foi sentado sobre 3 dimensões, sobre o poder, o ter e o ser. Portanto, amados e amadas, nós também, depois do nosso batismo, depois que nós fazemos os sacramentos da iniciação cristã, que se termina com a crisma, começa realmente a maturidade da fé na nossa vida. E aí as tentações vão sendo alocadas na nossa vida. E aí começa em nós este grande combate espiritual. Amados e amadas, a Santa Madre Igreja nos oferece nesse tempo tão rico de graça em nossa vida, os 3 pilares, e pede que nós voltemos para dentro de nós, para fazermos a nossa reflexão lá no mais íntimo do nosso ser, para vivermos intimamente a palavra de Deus, ou seja, fazer esse encontro com Deus da vida, o Deus do amor e o Deus da esperança. Amados e amadas, se nós estamos participando dos sacramentos da nossa igreja, e esses sacramentos não estão produzindo efeitos concretos na nossa vida, é porque os sacramentos que nós estamos frequentando, nós não estamos empenhando, não estamos entrando, não estamos sendo absolvidos por este sacramento. Ou seja, nós vamos à igreja, rezamos, mas rezamos uma reza vazia, ou seja, é a prática do intimismo religioso. É a religião que só me satisfaz, que eu faço a minha vontade e
Deus caminha comigo. Mas, amados e amadas, nós somos chamados a ser discípulos e discípulas missionários nesta santa igreja. Ou seja, somos chamados a viver esta palavra intensamente, principalmente nesse tempo litúrgico da Quaresma, para que possamos enfrentar as nossas tentações do orgulho, da prepotência, do poder e do ser, e viver a prática do amor, ou seja, a praxis do amor. A praxis é uma ação refletida que eu devo viver através da escuta da palavra de Deus em minha vida e também dos meus exercícios espirituais, aos quais me levam a ser pessoas mais livres, pessoas mais sensatas, pessoas mais plenas e cheias de amor. Ó glorioso São José, vem agora, ajude-nos, participe conosco dessa nossa missão de batizados e batizados dentro da Santa Madre Igreja Católica. Ensina-nos a vencer as tempestades do pecado em nossa vida. Mostra-nos como compreender melhor esta palavra de Deus em nossa vida. E que essa palavra, amados e amadas, seja uma bênção em nossa vida. E ao terminar esta santa meditação, vamos pedir a bênção de Deus para nossas famílias, para a nossa vida e para toda a nossa caminhada cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.